Saúdo a todos na graça e na paz de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Que o Senhor abençoe a todos vocês e que o Senhor converse, fale com cada um de vocês, porque nesta noite, nesse momento, a partir de agora, estaremos prestando este culto ao Senhor, essa adoração, este louvor, que todo o ato que aqui for realizado seja para a honra e glória do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, para a honra de Deus. O Salmo 105, verso 1 diz o seguinte: rendei graças ao Senhor, invocai o seu nome, fazei conhecidos entre os povos os seus feitos. E é exatamente isso que iremos fazer nesta noite de culto, nesta noite de adoração. Oremos ao Senhor. Pai Santo, bendito e eterno, nós queremos te agradecer, Senhor, por esse momento que Tu nos proporciona, Pai, de estarmos na Tua presença, Senhor, de estarmos também nos nossos lares, ó Pai, te prestando o culto que lhe é devido, ó Pai. Obrigado, Senhor, pela Tua providência nas vidas de todos nós, ó Senhor. Tu conheces, Tu sabes, ó Senhor, quais são as nossas necessidades, ó Pai. E Tu, como um Pai amoroso, nos assiste, nos auxilia e nos orienta em todos os momentos da nossa vida. Obrigado, ó Pai. Te agradecemos. E também, Senhor, este culto, ó Pai, é o reflexo, ó Senhor, do nosso agradecimento na salvação em Jesus Cristo, para a honra e glória do Seu nome. Pois o Seu nome seja louvado, porque é assim que nós oramos agradecidos, hoje e sempre. Amém. Graça e paz, irmãos. Eu vou ler o Salmo 126, do 1 ao 6. Quando o Senhor restaurou a sorte de Sião, ficamos como quem sonha. Então a nossa boca se encheu de riso e a nossa língua de júbilo. Então entre as nações se dizia: grandes coisas o Senhor tem feito por eles. Com efeito, grandes coisas fez o Senhor por nós. Por isso estamos alegres. Restaura, Senhor, a nossa sorte, como as torrentes de Nunaguebe. Os que com lágrimas semeiam, com júbilo se farão. Quem sai andando e chorando enquanto semeia, voltará com júbilo trazendo os seus feixes. Amém? Senhor, neste momento, Pai, quero te agradecer, Senhor, por mais um dia. Te agradecer, Senhor, pelo fôlego de vida, pela saúde, pelo pão de cada dia, Pai. Desde já, Senhor, eu quero te agradecer por tudo que o Senhor tem nos dado, nos retribuído, Pai. Nesse momento, Pai, eu quero te pedir que o Senhor venha estar abençoando cada família, cada pessoa, Senhor, cada lar, Senhor. Que esteja assistindo esse culto, que o Senhor vai estar abençoando a vida do pastor, a sua família, abençoando cada família, Pai. Eu te peço também, Senhor, que o Senhor vai estar abençoando a nossa igreja, que a nossa volta, o Senhor esteja conosco abençoando, livrando, Senhor, de todo mal. Também te peço que o Senhor vai estar abençoando as pessoas que estão acamadas, Pai, que o Senhor vai estar enviando os seus anjos, que eles possam estar acampados ao redor dessas pessoas, Pai, que necessitam de Ti, que te pede, Senhor, que te busca, Pai. Desde já eu oro e te agradeço por tudo que o Senhor tem nos dado, por tudo que o Senhor tem nos retribuído cada dia mais, pelo pão de cada dia, pela saúde, pelo emprego, que o Senhor venha estar abençoando cada um de nós, Pai. Perdoa as nossas falhas, nossos pecados, no nome do Senhor Jesus, que eu oro e te agradeço por tudo. Amém. Que no meu coração, em tudo que
o meu coração e tudo que há em mim. Entrego o meu viver por amor a ti, meus sonhos rendo a ti, e meus direitos dou. Orgulho vou trocar pela vida do Canta essa canção de entrega a ti, Jesus. E o que o mundo dá, eu deixo aos pés da cruz, por conhecer a ti, teu nome dá louvor, sentir tua alegria, partilhando tua dor. Entrego tudo a ti, tudo a ti. E eu entrego tudo a ti, tudo a ti. Prosseguir, ó Deus, e enfrentar, Pai, esses desafios, ó Deus. É no nome de Jesus, ó Deus, que entregamos este louvor. Amém. Amém. Mamãe. Deixando, pois, toda malícia e todo engano, e fingimentos e invejas, e todas as murmurações, desejai afetuosamente como meninos novamente nascidos, o leite racional, não falsificado, para que por eles vades crescendo, se é que já provastes que o Senhor é benigno, e chegando-vos para ele, pedra viva, reprovada, na verdade pelos homens, mas para com Deus eleita e preciosa. Vós também, como pedras vivas, sois edificados, casa espiritual e sacerdócio santo, para oferecer sacrifícios espirituais e agradáveis a Deus por Jesus Cristo. 1 Pedro 2, do versículo 1 ao 5.
Senhor Deus Pai, Pai querido e maravilhoso Deus, Criador da terra e do céu, Senhor Deus. Sempre Tu está nas nossas vidas, Senhor Deus. Tu é maravilhoso Deus. Tu esteja, Pai, abençoando, Deus, cada um de nossos irmãos, Deus, de cada uma das nossas igrejas, Deus, e aqueles também na face da terra, Deus. Pai, Deus, só tenho que te agradecer, Deus, sempre dê sabedoria a cada um, Pai, para falar da palavra, Deus. Aqueles também que chegam nos teus ouvidos, Senhor, sempre falar da palavra, Deus. Pai, dê entendimento e sabedoria a cada um, Pai. Deus, está chegando mais uma vez, Pai, do culto essa noite, Deus. Maravilhoso, Senhor Deus. Tu esteja ali, Pai, dando sabedoria, o pastor que vai pregar a palavra, Deus. E nós estamos aqui, Pai, te agradecendo, Deus, mais uma maravilhosa noite, Deus, que vai cultuar, Deus. Tu esteja abençoando cada um, Jesus. Aquelas igrejas também que vai voltar a abrir, Deus, tu deixa dando sabedoria a cada um, Deus, para voltar, para falar da palavra, Deus. Tu é maravilhoso, Senhor Deus, Pai querido, Deus. Sempre é bom, Pai, falar da palavra, Deus, que o pastor vai ministrar a palavra, Deus. Sempre dê sabedoria de cada um daqueles, Pai, que também está, também, Pai, aqueles do grupo de louvor, Pai, também tu deixa dando sabedoria a eles, de cada um, Pai, para tocar os instrumentos, para chegar em todos os ouvidos, Pai, do louvor, das palavras, Deus, que vai administrar, Deus, cada um daqueles, Pai, que vai chegar lá em todos os ouvidos, Senhor Deus. Obrigado por tudo, Deus, te agradecer, Pai, por nossas vidas, de cada um dos nossos irmãos também, Jesus, de cada um daqueles, Pai, que prega a palavra, Deus, tu dê sabedoria a cada um, Pai, em nome do Pai e do Filho, Deus, perdoa nossos pecados, em nome de Jesus, Deus, amém. Convido você a abrir sua Bíblia no Evangelho segundo Marcos, capítulo 14, versos 51 e 52. Marcos, capítulo 14, versos 51 e 52. A palavra do Senhor nos diz assim: Seguia-o um jovem, coberto unicamente com um lençol, e lançaram-lhe a mão. Mas ele, largando o lençol, fugiu desnudo. O Senhor nos abençoe na reflexão deste texto nesta noite. Um texto inusitado, da qual surge aqui, no meio de um fato marcante na vida de Jesus, que é exatamente quando ele foi levado pelos guardas dos judeus, né? Foi preso, e aparece aqui na Escritura, nos versos 51 e 52, esse jovem que estava coberto com um lençol, e esse lençol foi tirado, né? Ele soltou esse lençol para não ser preso e ele fugiu nu. Muitos comentaristas dizem que este jovem nu, esse jovem, né, coberto com um lençol, é o apóstolo João. Já outra parte de comentaristas dizem que este jovem coberto com lençol é o próprio João Marcos, o evangelista, né? Tudo leva a crer que aqui está a marca do próprio autor do Evangelho, né? O próprio Marcos está escrevendo aqui, como de costume. O autor ele não colocava a sua assinatura, mas fazia-se presente por uma menção como essa aqui que nós observamos, podemos observar no texto. Mas, enfim, esse texto ele traz exatamente esse momento dramático do qual Jesus está vivendo, né? É uma noite, e à noite as autoridades judaicas, né, eles estavam engenhando um plano, né, maligno para prender Jesus, e eles contaram com a ajuda de Judas Iscariotes, para prender Jesus. Jesus, nesse momento, já estava ali no Getsemane, os discípulos estavam dormindo. Ali no Getsemane, Jesus ora, Jesus chora, Jesus soa sangue, mas
com tudo isso, Jesus ele se rende ao Pai, se dispondo a ir para a cruz e morrer em lugar de cada um de nós. E Judas, então, ele, aproximando-se, lidera um grupo de soldados que vão prender a Jesus. E nessa ida e volta de Judas com esses soldados, à noite se faz um grande barulho, né? E é até natural que na madrugada as pessoas dormindo e escutam barulho, e eles vão acordar, vão se levantar e vão ir à porta, né? Ou até mesmo à rua para saber o que está acontecendo. Por curiosidade, né? Curiosidade, ver o que está acontecendo. E aqui nós temos essa parte do texto na qual aparece esse jovem que do jeito que estava, né? Do jeito que estava, ele somente se enrolou num lençol e saiu, né? Saiu por curiosidade para ver o que estava acontecendo, né? E ele se enfiou ali no meio da multidão e presenciou a prisão de Jesus. Mas, como todos nós sabemos, lençol não é roupa, né? Lençol não é roupa. E ali, então, vestido somente desse lençol, logicamente ele poderia ser desmascarado, né? Poderia ser ali exposto a um vexame como foi, né? E ali, então, esse jovem que foi somente com esse lençol envolto no seu corpo, ele estava ali, né? Viu tudo, viu o que aconteceu, foi uma testemunha ocular de todo aquele acontecimento, né? Mas esse jovem, e esse que está escrito aqui no texto, ele pode sim, né? Essa história pode nos trazer, essa história bíblica pode nos trazer boas lições para que nós aprendamos algumas verdades que o texto bíblico quer nos falar, que o Senhor Jesus quer conversar aos nossos corações nesta noite, né? Esse jovem, ele não é somente mais uma pessoa que está no meio da multidão, mas ele representa um símbolo, representa o símbolo daqueles que são seguidores por ocasião. Ele seguiu Jesus ali naquele momento por curiosidade, né? Sem compromisso. E essa curiosidade acabou levando, né, que acabou tendo algumas consequências para ele, né? E aqui então, esse texto pode nos ensinar algumas coisas. Veja que esse rapaz que usa um lençol, ele pode ser, sim, um símbolo dos seguidores de Jesus, mas seguidores sem compromisso, né? A Bíblia nos mostra que esse rapaz, ele seguia Jesus, ele se tornou aqui um discípulo por ocasião. E o texto mostra que nesse momento ele não é um verdadeiro discípulo, porque faltava-lhe exatamente um compromisso com Jesus. Seguia Jesus movido apenas pela curiosidade, mas ele não tinha uma aliança, um compromisso firmado com Jesus. E esse jovem é esse símbolo, né, das pessoas sem compromisso, né? Hoje vivemos uma geração, né, assim, sem compromisso com as coisas de Deus. As pessoas cada vez mais estão se tornando descartáveis. Hoje as pessoas vêm, né, já não por causa da pandemia, né, já não vêm à igreja, mas, por exemplo, olham para um vídeo como este, de uma pregação, né, de um culto em geral, olham, ficam curiosas, mas não firmam, infelizmente, um compromisso sério com Jesus, um compromisso sério com a sua igreja. Muitos não querem mesmo isso, não querem compromisso,
não querem fidelidade. E esse jovem colocou o lençol só para ver de perto, né? E depois que ele pensou na cabeça dele, né? Possivelmente, depois que eu ver essas coisas aí, eu vou voltar para a minha cama, vou voltar para a minha comodidade. Infelizmente, hoje muitos são assim, sem compromisso, não querem aproximações, né? Não querem ter nenhuma fidelidade com Deus, com as coisas de Deus e com a igreja. Muitos hoje, infelizmente, não têm esse compromisso fiel com a igreja. Vão à igreja, né, por apenas em ocasiões especiais. Certa vez, um pastor me disse o seguinte: você quer saber realmente quem são os membros dessa igreja? Você quer realmente conhecer todos os membros dessa igreja? Eu até falei, então a gente vai ter que fazer uma assembleia para eu conhecer quem são os membros da igreja. Aí ele me respondeu, não, basta você fazer uma festa que você acaba conhecendo quem são, né, os membros da igreja, porque nesse dia vão aparecer todos, né? Então, muitas vezes a igreja acaba se tornando somente algo de exercício social, né? De festa, de aglomerado, né? Mas isso não quer dizer que seguimos a Jesus, né? Isso não significa seguir a Jesus. Seguir a Jesus é diferente. Ser discípulo é diferente. Ser discípulo é mais do que ter pura emoções, né? Mas ser discípulo é fazer a vontade do Pai. Vestir, muitas vezes, muitos vestem lençol, mesmo estando dentro da igreja, mesmo pertencendo ao rol da igreja. Somente se vestem com lençóis. Lençóis não tem costura, lençol não tem amarração. Compromisso é amarração, é costura, é segurança, é firmeza. Nós vivemos hoje essa geração, a geração da comodidade, a geração do menor esforço, a geração dos consumidores de Jesus. Infelizmente, é essa a geração que nós vivemos. Por muitas vezes eu paro e fico me pensando, né? Será que a transmissão de uma pregação, de um culto pela internet é bom? Será? Será mesmo? Porque eu vejo por um lado, né, essa possibilidade de estar alcançando locais onde que nós não imaginávamos e não imaginamos que estamos atingindo. Mas, por outro lado, isso não gera uma certa comodidade? Isso não gera uma certa falta, né, de comprometimento devido a essa própria comodidade? São coisas para que nós pensemos, são coisas para que nós avaliemos, né? A que custo o Evangelho pode se propagar, mas será que muitos viverão a verdade do Evangelho em suas vidas? Ou somente estarão cobertos com um lençol, sem segurança e sem compromisso? Por muitas vezes eu penso isso, né? E algumas vezes até cheguei a falar, né, em outra igreja da qual pastoreei, né, que não gostaria de ser assim um pastor de internet, né, exatamente pelo fato de não ficar alimentando pessoas que não têm interesse, né? Mas em tudo devemos confiar na força do Evangelho e no poder que o Senhor tem de convencer a todos sobre a sua verdade. Esse jovem, né, aqueles que se cobrem com o lençol,
também são símbolos daquele que vive na superficialidade da vida cristã. Essa é uma outra lição que podemos aprender desta parte do texto. O lençol era a única cobertura que aquele jovem tinha, né? Era uma proteção superficial. E quando arrancaram esse lençol dele, não havia mais nada para lhe proteger. Ele estava exposto, né? Esse jovem estava somente com uma superficialidade, né? Uma segurança aparente, né? Esse lençol lhe dava parecia que lhe dava uma segurança, mas não dava, né? Era muito frágil, era algo frágil, porque lençol não é roupa. Por muitas vezes, quando pessoas se vestem de lençol, estão apenas tentando mostrar aquilo que não são, né? O jovem, ele saiu à noite, né? E à noite com o lençol ali, ele pode ter pensado ali na sua cabeça, né? Eu vou sair com lençol, ninguém vai nem perceber, né? Vai achar até mesmo que é até uma roupa bonita, né? Porque à noite, né? E o ditado popular diz que à noite todo gato é pardo, né? Se parece. Muitas pessoas, infelizmente, vivem assim. Vivem um cristianismo assim, por aparência, né? De forma superficial. Muitos aproximam-se de Jesus, muitos se aproximam da igreja, olham, seguem, mas têm uma caminhada sem compromisso. O importante para essas pessoas, por muitas vezes, é somente a aparência. E vivemos num mundo de aparência. Vivemos num mundo que parece ser, de pessoas que parecem ser, mas não são. Se fazem parecer, mas não são. Se vestem de lençóis, e lençóis são inseguros. Eles podem cair, e às vezes eles caem nas horas mais impróprias. Na hora que nós não esperamos. Vestir-se com um lençol é perigoso, porque os inimigos eles podem arrancar. Ninguém pode vestir-se com um lençol sem ser exposto à vergonha na hora da batalha. Imagine a igreja, você, eu, irmos ao campo da batalha, que é exatamente o mundo, para evangelizar, e não estarmos preparados para isso. Temos uma casca de crentes, temos uma casca de pessoas que vivem corretamente, que conhecem do Evangelho, mas que quando essa casca, esse véu, esse lençol cai, o que aparece não é nada agradável. Pois vestir-se com lençol é perigoso. E precisamos, na hora da batalha, no campo de batalha, estarmos vestidos e revestidos com a armadura que vem dos céus, não com lençóis. Porque vestir-se como lençol é a mesma coisa que colocar uma máscara. Ela pode ficar, e hoje a gente tem essa prática, né, de vestirmos máscaras, aí devido ao problema da pandemia. A máscara ela pode até ficar presa, né? A gente pode até achar que está presa, né, no nosso rosto, mas em determinado tempo ela acaba escorregando, acaba caindo. Não dá para manter a aparência o tempo todo. Não dá para vivenciar uma coisa que nós não somos em tempo integral. Por isso, que caminhar com Jesus, andar com Deus, é essencial. Conhecer do caráter de Deus é essencial para as nossas vidas. Porque num momento como esse, pode ficar difícil, né? Se nós nos vestirmos somente com lençol, no momento em que o nosso lençol cair, poderá ficar difícil nós nos posicionarmos como verdadeiros discípulos de Jesus. E o tempo em que nós vivemos, prestem atenção, irmãos,
eles exigem cada vez mais do crente, exigem cada vez mais do discípulo de Jesus. Negar a Jesus é negar a salvação. E o que temos hoje aí, na sociedade, é exatamente essa pressão pela negação de Cristo Jesus. A sociedade como um todo quer nos vestir de um lençol, de uma roupa que não é nossa. Mas prestemos atenção, porque somente o verdadeiro discípulo de Jesus veste a roupa que vem dos céus, a armadura que vem dos céus. Aqueles que se cobrem com um lençol são um símbolo também daqueles que querem ser diferentes, mas que na verdade não fazem a diferença. Veja que esse jovem ele foi identificado como um seguidor de Jesus, porque ele não estava no grupo que estava aprendendo Jesus. Então, eles pensaram, eles viram ali que ele era um seguidor de Jesus, olharam para ele e falaram, opa, esse aqui é um seguidor de Jesus, vamos pegar ele. Então, quando eles lançaram mão do jovem, ele estava coberto com um lençol, ele saiu correndo e acabou ficando nu. Na verdade, ele não era um discípulo, ele estava ali por curiosidade, ele é um caroneiro da fé. Infelizmente, assim, hoje ainda há muitas pessoas assim, carregam uma Bíblia nas mãos, usam camisetas, que tem até frases muito bonitas, interessantes, mas na hora de fazer a diferença, na hora de ser sal, de ser luz, o lençol cai e só o que vê são coisas lamentáveis. Falta, Falta para as pessoas que usam lençol, conteúdo interior. Falta fruto do Espírito, falta consistência. E quando essas coisas faltam, infelizmente, na vida dessas pessoas, o Evangelho vira uma piada. E para as pessoas que estão olhando, para as pessoas que estão vendo, o Evangelho acaba se tornando uma grande piada, porque não vivenciamos como deveríamos vivenciar o Evangelho. Veja que também muitas pessoas que assim se vestem com lençol, elas têm um certo uso contraditório nas suas coisas. Porque muitos dizem que creem em Deus, mas é interessante que fazem coisas que são contrárias ao que Deus mandou, ao que Deus ordena. Muitas pessoas acabam mudando, buscando igreja, lá, aqui, pregadores, lá, aqui, mas na verdade acabam não mudando de vida. Muitas pessoas aprendem a dar glória a Deus lá na igreja, aprendem e dão glória a Deus, mas não aprendem a falar verdades na sua vida diária. Porque glorificamos a Deus quando vivemos a sua vontade, vivemos a verdade do seu Evangelho. Veja que esse jovem ele teve essa oportunidade de ver a glória de Deus. No Antigo Testamento, o povo via a glória de Deus quando o tabernáculo estava cheio do Espírito de Deus. Já na dispensação do Novo Testamento, esse véu do templo ele foi rasgado e o Espírito Santo, a glória de Deus, enche não mais um templo, mas enche a nossa vida, a nossa casa interior. Muitos querem ver hoje a glória de Deus. Vão à igreja, participam de cultos como esse para ver a glória de Deus. Muitos querem ver espetáculo, mas não refletem nas suas vidas pessoais a glória de Deus. Não refletem na sua conduta a glória de Deus. Eles querem o brilho,
mas não querem pagar o preço, por exemplo, do discipulado. O Senhor nos dá as roupas apropriadas para que sejamos um verdadeiro seguidor de Cristo. O Senhor nos dá vestes de louvor, Isaías capítulo 61, verso 3. E por sobre os que em Sião estão de luto, uma coroa em vez de cinzas, óleo de alegria em vez de pranto, veste de louvor em vez de espírito angustiado, a fim de que se chamem carvalhos de justiça, plantados pelo Senhor para a sua glória. Usar vestes de louvor não é apenas caminhar pela vida cantando, mas viver de uma forma que Deus seja glorificado, sim, em nossas vidas. Em vez de viver sobre o manto da tristeza e do espírito angustiado desses tempos, exaltemos ao Senhor, glorifiquemos o seu nome em toda e em qualquer circunstância. O Senhor também nos dá vestes de salvação. Isaías capítulo 61, verso 10, que diz assim: regozijar-me-ei muito no Senhor, a minha alma se alegra no meu Deus, porque me cobriu de vestes de salvação e me envolveu com o manto da justiça, como noivo que se adorna de turbante, como noiva que se enfeita com as suas joias. Nós não podemos somente ter a aparência de seguidores de Jesus. Estar presente na multidão não significa que se é um seguidor de Jesus, que se é um discípulo. Não se contente apenas em ser um mero espectador do reino. Seja, sim, um súdito do reino de Deus. Certifique-se que você já tem essas vestes da salvação, pois quem não tiver estas vestes da salvação, segundo a Bíblia nos diz, será lançado fora no dia do Senhor. E o Senhor também nos veste de vestiduras brancas, Apocalipse capítulo 7, verso 19. Depois destas coisas, vi e eis grande multidão que ninguém podia enumerar, de todas as nações, tribos, povos e línguas, em pé, diante do trono e diante do Cordeiro, vestidos de vestiduras brancas, com palmas nas mãos. As vestes brancas dos remidos fala da justiça de Cristo, que é imputada em nós, não a nossa justiça, porque as nossas justiças, elas são trapos de imundícia, mas a justiça de Cristo, aquele que nos justifica. Deus olha para nós e vê toda a justiça do seu Filho nos cobrindo. Por isso não há mais condenação para aqueles que estão em Cristo Jesus. O Senhor nos dá essas vestes para que nós vistamos estas vestes e nos despamos daqueles lençóis que só nos trazem aparência, mas que não nos dá segurança e conteúdo nenhum. Que tipo de seguidor você é? Será que você é apenas um curioso? Será que você é apenas um espectador que assiste? Será que você é apenas alguém nessa grande multidão? Será que você é alguém que está vestindo um lençol? A Bíblia nos diz, lá em Apocalipse, capítulo 16, verso 15, bem-aventurado aquele que vigia e guarda as suas vestes, para que não ande nu e não seja a sua vergonha. Não é sensato vestir-se com lençol. Você precisa trajar a armadura de Deus. Não seja um seguidor superficial de Jesus. Pelo contrário, tenha compromisso, tenha fidelidade com Jesus. Caminhe com Ele, ande com Ele, como um discípulo verdadeiro que o conhece, que o ama
faça da sua vida uma caminhada fiel e íntegra com Jesus. A palavra, lá na primeira epístola de João, capítulo 2, 28, diz assim: Filhinhos, agora, pois, permanecei nele, para que quando ele se manifestar, tenhamos confiança e dele não nos afastemos envergonhados na sua vinda. O Senhor está às portas. E como é que ele irá nos encontrar? Com um lençol ou com a armadura que ele nos deu? O Espírito Santo de Deus converse com você no decorrer dessa semana. Que o Senhor o abençoe. Amém. Já não quero ser igual. Renova-me, Senhor Jesus. Põe em mim teu coração, porque tudo que há dentro necessita ser mudado, Senhor, porque tudo que há dentro do meu coração necessita mais de ti. Renova-me, Senhor Jesus, já não quero ser igual. Renova-me, Senhor Jesus, põe em mim teu coração, porque tudo que há dentro de mim necessita ser mudado, Senhor, porque tudo que há dentro do meu coração necessita mais de ti. Porque tudo que há dentro de mim necessita ser mudado, Senhor. Porque tudo que há dentro do meu coração necessita mais de ti. Necessita mais de ti. Necessita mais de ti. Estamos nos encaminhando para o final deste culto. Eu quero ler uma pequena passagem da Palavra do Senhor, lá em Efésios, capítulo 6, do versículo 10 em diante, que diz assim: Quanto ao mais, sede fortalecidos no Senhor e na força do seu poder. Revesti-vos de toda a armadura de Deus, para poderdes ficar firmes contra as ciladas do diabo. Porque a nossa luta não é contra o sangue e a carne, e sim
contra os principados e potestades, contra os dominadores deste mundo tenebroso, contra as forças espirituais do mal nas regiões celestiais. Portanto, tomai toda a armadura de Deus, para que possais resistir no dia mau, e depois de terdes vencido tudo, permanecei inabaláveis. Estai, pois, firmes, cingi-vos com a verdade e vestindo-vos com a couraça da justiça. Pode ser que você já participou de uma igreja, já foi membro de uma igreja e hoje está afastado, vê a igreja de uma forma distante, somente ao longe, vestido somente com um lençol. Pode ser que você tenha o seu pai ou a sua mãe ou algum parente que faz parte de uma igreja, congrega em uma igreja, e você ainda não se decidiu sobre esse passo importante na sua vida. Não continue se vestindo com um lençol e seguindo somente Jesus ao longe. Aproxime-se. Aproxime-se de Jesus, pois ao aproximarmos do Senhor, Ele nos veste e nos reveste da armadura que nós necessitamos para enfrentarmos o dia mau. E não somente enfrentarmos esse dia mau, mas resistirmos. Porque assim, resistindo e confiando no Senhor, é que teremos a vitória final. Oremos ao Senhor. Pai, nós lhe rendemos graças, Senhor, porque Tu, ó Pai, falaste conosco, ó Senhor, de uma forma muito particular, através das orações, dos louvores, da pregação da palavra, ó Senhor, ou seja, de todos os atos deste culto, ó Senhor. Fala mais conosco, ó Pai. Envia Teu Espírito Santo, ó Senhor, para conversar conosco no decorrer desta semana, Pai. Que possamos estar prontos a abrir os nossos corações, abrir as nossas mentes para ouvir o que Tu tem para nos contar, para nos falar, Senhor. Obrigado, Pai amado, porque Tu é um Deus amoroso, Tu és Pai e ama a seus filhos e suas filhas. E neste amor, Tu não nos permite, ó Pai, que continuemos a andar somente com lençóis, ó Pai amado, com a grande possibilidade de sermos desnudos e sermos envergonhados. Mas Tu nos concede, ó Pai, esse privilégio de nos dar, temos esse privilégio de receber de Ti, ó Pai, esta roupa que Tu nos dá, essa armadura, ó Pai, que é capaz de nos proteger e que nos protege na batalha do bom combate do Evangelho, Senhor. Porque os dias, eles são maus e necessitamos, ó Pai, dessa couraça, necessitamos dessa armadura, e que possamos, cada um de nós, ter esse compromisso com a Tua igreja, ter esse compromisso contigo, de sermos esses agentes evangelizadores, de sermos essas pessoas que trazem a boa nova do Evangelho de Jesus Cristo, Evangelho da salvação, Evangelho que muitos necessitam escutar. Que estejamos preparados cada vez mais e mais para esta realidade. Que possamos não estar somente nesse período de isolamento, somente em casa, olhando, nos enchendo até mesmo, engordando da Tua palavra, mas que possamos sim estar ao mesmo tempo que estamos escutando e nos fortalecendo, também nos dispondo e fortalecendo a outros
através da palavra, através da nossa vida, através do nosso testemunho. Seja com a tua igreja, Pai. Seja, Senhor, com todos nós. E que, ó Senhor, tu nos ajude, Pai, a rejeitar o lençol, a rejeitar essa veste que não nos dá segurança, mas que possamos sim aceitar sermos vestidos pela armadura que vem de Ti. A veste real, a veste da batalha. Que possamos, ó Senhor, cumprir a nossa missão como igreja neste bairro e nesta terra, para que no dia que Tu voltar, nós não nos encontremos nu, mas nos encontremos, sim, ó Pai, não envergonhados, não nus, mas encontremos-nos, sim, prontos e preparados para o Teu chamado eterno. Pois é assim, ó Senhor, que nós Te pedimos, e também, Senhor, que Tu nos proteja no decorrer desta semana, para que possamos Te louvar, Te adorar e bendizer o Teu nome sempre e sempre. Pois é em nome de Jesus que nós assim oramos, agradecidos, hoje e sempre. Amém. Que a graça de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, o amor de Deus Pai e a consolação e o ensino edificante do Espírito Santo seja com todos vocês e também com todo o povo de Deus espalhado pela face da terra, hoje e eternamente. Amém. Que o Senhor os abençoe e que o Senhor proporcione uma boa semana na sua presença. Deus abençoe a todos. Amém.